Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua palavra que é poderosa para nos libertar, nos deixar mais leve na caminhada e nos encorajar a chegar ao lugar, à terra prometida, ao lugar de destino. Vamos embora, vamos para cima, vamos colocar mais um tijolinho nessa construção. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o médico, historiador e evangelista Lucas, capítulo 8, verso 26 em diante, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: Então chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar da Galileia. Quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Fazia muito tempo que ele não tinha casa, nem roupas, e vivia num cemitério, fora da cidade. Assim que viu, Jesus gritou e caiu diante dele. Então disse em alta voz: Por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormente, pois Jesus já havia ordenado que o espírito impuro saísse dele. Esse espírito tinha dominado o homem, que em várias ocasiões, mesmo quando era colocado sob guarda, com os pés e as mãos acorrentados, ele quebrava as correntes e, sob controle do demônio, corria para o deserto. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem, e imploravam que Jesus não o mandasse para o abismo. Ali perto, uma grande manada de porcos passava na encosta de uma colina, e os demônios suplicaram que os deixassem entrar nos porcos. Jesus lhes deu permissão. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pelas encostas íngreme para dentro do mar e se afogou. Quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para uma cidade próxima e para os seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus, e eles viram um homem que havia sido liberto dos demônios. Ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e todos tiveram medo. O medo aqui é temor. Irmãos, o texto se refere a uma batalha espiritual logo depois de Jesus acalmar uma tempestade. Esse fato foi justamente na sequência um do outro. A tempestade, a qual os discípulos passaram por um treinamento muito grande e exercitaram a sua fé. Puderam ver o Mestre controlando o vento e o mar. Também através de uma ação maligna que queria, pelo visto, impedir Jesus de chegar junto desse homem. E essa batalha espiritual, ela nos ensina muito, irmãos, porque nós passamos por batalhas invisíveis, guerras invisíveis que nós não percebemos, mas que elas estão ali. Anjos e demônios lutando por nós. E eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a esse texto. Começa dizendo assim: Então chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar da Galileia. Meu irmão, depois da tempestade, depois da dificuldade, depois do vento contrário, depois daquilo que tem te impedido chegar, você vai chegar no lugar do propósito. Eu quero repetir: nós chegaremos ao lugar do propósito. E o diabo vai soprar um vento contrário. Haverá ventanias que não são de Deus. Haverá ventanias que sopram de Deus. Mas essa ventania nos leva ao lugar exatamente aonde Deus quer. Como, por exemplo, a de Jonas. A desse caso não. Por quê? Porque jamais Jesus repreenderia uma obra que seria do Pai. É bem simples. Então, depois da ventania, há um lugar de propósito. Mesmo que o propósito seja uma guerra espiritual, mas você vai chegar no lugar do propósito. Vai chegar, e depois, talvez, dessa guerra, como desse homem, haverá descanso. Deuteronômio capítulo 29, versículo 9 diz: Portanto, cumpram todas as condições desta aliança, para que tudo o que fizerem lhe dê certo. Quero ler na versão Ferreira de Almeida, porque traz um melhor entendido. Guardai, pois, as palavras desse pacto e cumpri-as, para que prospereis em tudo os que fizerdes. E foi justamente aquilo que aconteceu. Por quê? Os discípulos tiveram
um pequeno devaneio, um pequeno momento de incredulidade. Mas quando o Senhor os corrigiu, falaram: homens de pequena fé, ainda não tendes fé? E ele levantou e se acalmou o mar. Quando nós nos colocamos na direção, o Senhor opera, o Senhor age, até mesmo de forma sobrenatural. Olha, a palavra fala: quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Fazia tempo que ele não tinha casa nem roupas e vivia num cemitério fora da cidade. Irmãos, você percebe que o diabo, a intenção dele é destruir a nossa vida, roubar, matar e destruir. Não tinha roupas. A casa dele já havia sido destruída, provavelmente a família nem dava conta. Muitas pessoas passam por essa situação e morava no cemitério, um lugar de humilhação, um lugar de morte. Irmãos, olha, precisamos entender, primeiro, a missão. Primeiro, nós chegamos, nós percebemos que há uma situação difícil para entrar, mas depois nós vamos entrar numa missão mais difícil. Esse homem estava possuído por demônios. A palavra fala que ele veio ao encontro de Jesus. Primeiro ele acalmou um vento, primeiro foi algo mais leve, mas agora a barra era pesada. Algo muito difícil. Por quê, irmãos? Porque é assim a nossa vida. Vai ser de uma missão atrás da outra, de uma guerra atrás da outra. Aquele homem estava sem casa e Jesus chegou justamente para devolver tudo que o diabo tinha roubado, tudo que Satanás tinha tentado destruir. Jesus estava ali justamente para devolver para aquele homem. Eu gosto do texto de Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus falando aos discípulos depois de sua morte e depois de sua ressurreição, justamente o que os discípulos haveriam de fazer. Olha, mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e também aos confins do mundo. Por quê, irmão? Porque começa em Jerusalém, começa no lugar onde está, mas haveria uma expansão. E você acha que seria fácil? Você acha que não teria, de fato, oposição do inimigo? Tenho certeza, irmão, como nós vimos relatado no livro de Atos inteiro. Então primeiro vem um preparo através da tempestade, depois vem uma missão, e uma missão te prepara para a próxima. Jerusalém te prepara para a Judéia, Judéia te prepara para Samaria, Samaria te prepara para os confins da terra. Aquele homem estava totalmente fora de si. Aquele homem, ele não tinha mais família. Aquele homem, a família dele não suportava ele e além de tudo vivia no cemitério e nu, pelo que parece. A palavra diz: assim que viu Jesus, gritou e caiu diante dele. Então disse em alta voz: por que vem me importunar, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormente. Eu gosto, meu irmão, dessa parte, porque podemos aprender sobre batalha espiritual. Primeiro, nós percebemos, irmão, que os demônios conhecem Jesus. Os demônios sabem quem é o mestre e sabem a autoridade que ele carrega. Sabe que ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. E com ele não tem como. Como que eu sei disso? Sou o verbo importunar. Significa enfadado. É como se tivesse duas energias, duas forças fazendo oposição uma para a outra. E uma terá que ceder. Por isso ele está falando importunar, atormentar. Ele está se sentindo atormentado. Você já chegou perto de uma pessoa que ela sente agonia, que ela não consegue ficar perto de você? Você já ficou perto de alguém que está sob o efeito do crack? Ou sobre o efeito de álcool? Ou o efeito de qualquer outra coisa? Você sabia que a palavra entorpecentes, na etimologia da palavra, significa torpo. E torpo, na etimologia ali do grego, significa justamente, ela significa zumbi. Então, entorpecer significa enzumbizar. Eu quero repetir, entorpecer significa enzumbizar. Quem bebe, quem fuma maconha, quem cheira cocaína, está se enzumbizando. Aquele homem, provavelmente, meu irmão, usava muita droga. A palavra não fala e não se tem relatos de maconha, cocaína na palavra de Deus. É uma conjectura, logicamente, irmãos. Mas pelo fato da família dele não aceitar ele, pelo fato da família dele não ter
sabe, condição de cuidar dele, por ele viver no cemitério, por ele viver em lugares isolados, nós percebemos que ele de fato e ele verdadeiramente deveria muito, mas pecar muito nesse sentido de entorpecer a alma, por causa da dor tamanha. Então, a palavra começa dizendo que o demônio conhece, os demônios conhecem o Senhor Jesus, mas está incomodando, está sentindo agonia. Olha, Tiago capítulo 2, e isso é tão real que Tiago capítulo 2, versículo 19 diz o seguinte: vocês creem que existe um único Deus? Ora, lembrem-se que os demônios também creem nisso e tremem de terror. Não me atormente, por favor, não me atormente. Olha, ele fala: pois Jesus já havia ordenado que o espírito impuro saísse dele. Não há uma ordem clara aqui no texto, irmão. Não há uma ordem clara. Muitas vezes isso pode ser dado até de forma mentalmente. Irmão, um dia desse eu estava oprimido, muito cansado, e eu sabia que era o diabo. E o Espírito Santo falou ao meu coração, dentro de mim. Eu tenho pedido ao Espírito Santo para falar no meu coração. Ele falou: Alisson, eles estão te olhando. Alisson, eles estão me observando. E como que eu sei? Deus me chama pelo nome. Ele me chama de Alisson. Ele fala: Alisson, ele fala dentro de mim, uma voz: Alisson, eles estão te olhando, estão te observando. E eu, com silêncio, trabalhando, falei: por favor, quero soltar o fardo. Irmão, eu senti um alívio tão dentro de mim, e foi tão poderosa aquela experiência dentro do meu coração. Por quê? Porque eu acreditei, eu sabia que era o Espírito Santo que estava falando comigo, e sabia que ele era poderoso para remover aquele fardo de opressão que eu estava carregando, irmão. E muitas vezes eu já vivenciei isso. E é possível, meu irmão, pelo poder do Espírito Santo. Olha, ele continua falando: esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões, mesmo quando era colocado sob a guarda, com os pés e as mãos acorrentados. Ele quebrava as correntes e, sob o controle do demônio, corria para o deserto. Irmão, percebe que o diabo quer te dominar? Agora não domina o tempo inteiro. Dominava sobre algumas partes. Aquele homem chegava aí preso. Dava tanto trabalho que provavelmente os guardas ali, que representa a polícia, levavam preso. E ele quebrava as correntes, e o que ele fazia? Fugia para o deserto. Então o que o diabo quer te fazer, meu irmão? O que o diabo quer fazer? Quer te dominar, mas quem é que manda? Olha, a palavra diz assim, a palavra diz o seguinte assim, ó: pois Jesus já havia ordenado. E eles estavam pedindo e importunar: quem é que manda? O diabo quer te dominar, mas ele sabe quem é que manda. Com quem? Agora eu quero te fazer outra pergunta, meu irmão: com quem você quer atravessar o deserto? Porque haverá deserto. O diabo também leva para o deserto. Olha o que a palavra fala. Falava assim, ó: quebrava as correntes e, sobre o controle do demônio, corria para o deserto. Então haverá deserto na estrada, irmão. Haverá deserto, minha irmã, na estrada, de uma forma ou de outra. Ele está falando justamente de uma provação muito grande que esse homem sofria. Irmão, pelo jeito, nem a família intercedia mais junto a Deus. Era um caso dado como sem jeito. Você já ouviu alguém falar assim sobre uma pessoa: aquele lá não tem mais jeito, não? Era esse aqui. Eu tenho um rapaz aqui em Uberlândia que eu sempre vejo ele andando na rua todo sujo, mendigando. Ele fuma muito crack. E sempre que quando eu olho para ele, eu posso lembrar desse homem aqui, desse gadareno, porque a situação desse homem era bastante difícil. Agora, precisamos entender, porque aquele homem tinha um encontro marcado. Jesus foi exatamente aonde ele estava. E ele não conseguia ser dominado em tempo integral. Então por que ele não clamava? Na versão de Marcos falava que ele ora estava no cemitério, ora estava no monte. O monte fala de buscar a Deus. Então eu creio que em alguns momentos ele clamava, mas ele se entregava ao pecado. Por quê? Porque nós somos escravos do pecado. E nós sabemos que Satanás, nós somos, antes de conhecer Jesus, quero retificar, irmão, antes de conhecer Jesus, éramos escravos do pecado. E a palavra fala que, olha, ele estava no cemitério, olha, ele estava no monte, no texto de Marcos. Ou seja, ele clamava, mas ele não conseguia se libertar daqueles demônios, daqueles opressores, dos espíritos opressores que escravizavam. Então, muitas vezes, irmão, muitas vezes a pessoa,
quer sair das drogas, mas não consegue. Quer parar de fumar maconha e de cheirar cocaína, mas o diabo a domina. Quer parar de trair o esposo, a esposa, mas o diabo a domina. Quer simplesmente, levar uma nova vida, mas o diabo a domina. O diabo a leva para o deserto da destruição. Mas o Senhor sempre se lembra. Deuteronômio 8:2, lembre-se de como o Senhor guiou por todo o caminho através do deserto, durante 40 anos, para humilhá-los e prová-los, a fim de saber o que estava no coração de vocês, para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. E esse versículo faz totalmente pertinente, porque aquele homem vai viver no futuro, e eu quero chegar lá, irmão. Olha, a palavra fala, Jesus perguntou, qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro dos homens. E ele fala legião justamente se remetendo à centúria romana, que tinha mais de 6.000 soldados. Calcula-se que havia mais de 6.000 demônios dentro desse homem. A palavra diz, irmão, que quando o Senhor Jesus vem e nos limpa, o diabo sai pelo deserto, nos desertos áridos, mas ele volta procurando aonde pode repousar, porque ele quer conforto. E encontrando a casa limpa, o que acontece? 7 espíritos piores entram junto com aquele demônio. Agora pensa, se tinha 6.000, quantas vezes esse homem foi limpo? Será que ele era crente em Deus? Será que ele já foi limpo algumas vezes? Mas não há nenhum caso difícil para o Senhor. Eu fico me pensando, porque a palavra dá a entender que eu posso caminhar por esse sentido, que às vezes ele era limpo, mas ele sempre voltava. Talvez pelo esforço próprio, talvez porque não conseguia abdicar da sua vida de pecado. Não sei, mas a verdade é que o que é ruim, irmão, ainda pode ficar muito pior. Eu quero repetir, o que é ruim, meu irmão, ainda pode ficar muito pior, mas muito pior. Tiago, capítulo 1, versículo 15, nos diz o seguinte: a palavra do Senhor Deus fala, estes maus pensamentos levam ao pecado, e o pecado, quando é consumado, leva à morte. Primeiro era só um pensamento, se tornou um pecado, o pecado se torna um hábito, o hábito se torna morte. Por quê? Porque Satanás quer roubar, matar e destruir, irmão. E olha, a palavra fala, e imploravam que Jesus não mandasse para o abismo. Sabe o que é o abismo, meu irmão? É o Sheol, é o lugar dos mortos. Está falando do inferno. Nem o diabo quer ir para o inferno. A pior coisa da eternidade, irmão, a pior coisa da eternidade, minha irmã, e aqui eu vou falar muito sério, não vai ser os demônios que estão lá, não vai ser as pessoas que estão sendo atormentadas, os gritos de horror ou o fogo que arde sem parar. Vai ser a ausência de Deus. A ausência de Deus. Nem o diabo quer fazer morada no inferno. Não me mande para o abismo. É o que eles falam. Percebeu a gravidade e a seriedade e a importância que nós temos de nos apoiar em Jesus Cristo, nos lutar contra o pecado? A palavra fala em Apocalipse 9:2, quando ele abriu o abismo, saiu fumaça, como se fosse de uma imensa fornalha, e o sol e o céu ficaram escurecidos pela fumaça que saía do abismo. Fumaça, sem luz, só trevas, muito quente, um lugar realmente de fato ruim. Mas no versículo 32 fala, ali perto uma grande manada de porcos passava na encosta de uma colina, e de outros demônios suplicaram que eles os deixassem entrar no porco. Porque, irmãos, eles querem repousar, querem corpos aonde eles consigam ficar confortáveis. Acredite, irmão, mas acredite numa coisa aqui que eu vou falar. O Senhor Jesus, é Ele quem libera, é Ele que comanda até o chiqueiro, comanda o Sheol. Apocalipse 1, versículo 8, se eu não me engano, o versículo 12, fala que Ele tem as chaves da morte e do inferno, estão na mão dEle. Mas Ele também comanda, porque Ele que deu permissão para entrar no chiqueiro. Mas acredite, o chiqueiro é melhor que o inferno. O chiqueiro é melhor que o inferno. Olha, irmão, precisamos levar muito a sério a palavra de Deus. Precisamos começar a pensar nessas coisas que estão escritas para nós.
para a nossa sabedoria. Porque a palavra fala em Provérbios 15:16, é melhor ser pobre e temer o Senhor do que ser rico e viver preocupado. Na versão Ferreira de Almeida fala, melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro com a grande inquietação. Ele está falando justamente que pode aumentar. Olha, agora no versículo 33, os demônios saíram, fala, Jesus lhes deu permissão e entraram, irmão. Mas no versículo 34, irmão, no versículo 34, olha, não, 33, os demônios saíram e um homem entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogou. Jesus deu permissão, meu irmão, é Jesus quem manda, eles sabem que é Jesus quem manda, eles sabem quem é o mestre. Olha, o que está em Mateus 28:18, o Senhor fala que depois da morte dele foi-me dada, se aqui ainda não tinha sido dada toda a autoridade, porque não tinha dado, ele precisava passar pela provação dele, pela cruz, pela morte, salvar os filhos de Deus, porque Deus nos ama. E Mateus 28:18 fala justamente, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E nós sabemos que Filipenses 2, versículo 5 diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor, na terra, debaixo da terra e nos céus, porque o Senhor é rei, irmão, e é Ele que manda. Agora, olha, se atiraram pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogaram. Os porcos, irmão, por quê? Onde o diabo está, tem destruição. Irmão, como é que eu sei? Como é que eu sei, minha irmã, que a gente está sendo atormentado, que a minha casa está sendo atormentada por demônios? Tudo que é fora do normal, irmão, tudo que tira uma pessoa da sua situação normal, daquilo que ela está acostumada, tormento, medo, angústia em excesso, cansaço, pessoas que já acordam cansaço, irritabilidade, muita raiva, muito ódio no coração, tudo que sai do normal, meu irmão. Por quê? Porque Jesus veio para dar vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Percebemos a crescente. Deixou aquele homem sem roupa, ia preso, sabe, até jogar ele no cemitério, porque a intenção era matar, mas depois ele quer destruir. E nós percebemos aqui, porque eles jogaram porcos, meu irmão, ladeira abaixo. Agora Jesus Cristo veio para nos dar vida, e vida em abundância. E o que nós percebemos, irmão? Sempre haverá dois caminhos. O futuro está no seu livre-arbítrio. Então use-o. Nenhuma pessoa chega a essa condição porque Deus quer. Não. Sim, pode ser uma permissão, irmão. É uma permissão, mas é uma permissão dada de acordo com o livre-arbítrio da pessoa. Caminhos ruins, irmão. Nós percebemos que o que é ruim vai ficando cada vez pior. Então uma pessoa, por exemplo, que, sabe, acreditava em Deus, antes ela ficava só com um, aquela menina ficava só com um. Agora ela pensa e na mente dela passa justamente em ficar com vários homens ao mesmo tempo, participando de orgias. O homem, sabe, que bebia uma garrafa de cerveja, agora 51 passou a ser mertiolate, 3 garrafas por dia. Dorme na praça caído. A pessoa que fumava um baseado começa a fumar 10 e começa a cheirar cocaína também. É uma situação ruim, porque o diabo quer destruição, irmão. Mas quando vem Jesus, quando o rei chega, a palavra fala, quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram da cidade, porque ali houve a libertação. Saíram dele e entraram nos porcos. Ali Jesus mandou que ele fosse livre, deu a ordem, seja liberto em nome do Senhor Jesus. E olha, fugiram para a cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. Eu não sei, meu irmão, aqui eu creio que essa pregação vai de encontro com alguém que está orando, alguém que está preso no orgulho, no ego, alguém que está preso por Satanás, um escravo do pecado, um escravo da bebida, um escravo da lata, da criptonita, escravo da pornografia, escravo do sexo, mostra o seu corpo no OnlyFans, escravo de tudo quanto é coisa ruim, de todos os vícios. Talvez você esteja orando. Eu quero te falar, meu irmão, a notícia se espalhará sobre essa pessoa. Não pare de orar, porque em Salmo 126, versículo 3 fala, grandes coisas
o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. A notícia que se espalhará aqui nesse caso foi de temor pelo Senhor, por aquilo que ele fazia, porque viram aquele homem. Era inacreditável, era impossível, ninguém dava mais nada, mas a notícia se espalhará. E eu quero declarar que no seu caso não, meu irmão, no seu caso não, minha irmã, grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas o Senhor tem feito. Por quê, irmão? Quero partir para o final, porque fala, o povo correu para ver o que havia acontecido. Uma multidão se ajuntou ao redor de Jesus e viram que o homem que havia sido liberto dos demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e todos temeram. Irmão, estava sentado, antes estava quebrando as correntes, estava vestido, antes andava nu, correndo para o cemitério e em perfeito juízo. Chegava a gritar, gritava com o Senhor, com o próprio Mestre. Perfeito juízo, uma transformação total, uma transformação que vai mostrar a glória de Deus. Creio que não é necessário, meu irmão, creio que não é necessário, minha irmã, chegar nesse lugar de dor extrema como esse homem chegou. Mas esse texto está aqui para nos dizer, como Lucas 1,37 diz, que para Deus nada é impossível. Eu não sei qual é o seu caso, mas eu tenho certeza, não é pior do que desse homem. Não é uma dificuldade para Deus. Com uma só palavra, Ele pode fazer todas as coisas. E no final de tudo, eu quero declarar aqui, Isaías 41, versículo 20, que falarão isso e entenderão isso através da sua vida sobre Deus, para que todos vejam, para que saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, o Santo de Israel. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.